A lição do poder agora, ela é o 12º capítulo, ela é curtinha e eu vou tentar ler de uma tacada só. Carlos, um homem de 45 anos, diagnosticado com HIV, à medida que a doença progredia, estava lentamente aprendendo a lição do poder. Primeiro perdi o meu emprego, a seguir o meu auxílio-doença, expirou, e o meu seguro venceu. De uma hora para outra, eu me vi morando em um abrigo. Doente demais para trabalhar, minha vida se transformou em um pesadelo. Eu fazia tratamento de saúde em uma clínica. Eles me falaram a respeito de uma pesquisa médica para a qual eu talvez fosse um candidato qualificado. Eu me inscrevi, fiz o primeiro exame médico e comecei a esperar. Uma semana se passou, depois 2, 4 e finalmente 5. Eu estava cada vez mais doente. Sempre me diziam que na semana seguinte eu teria notícias. Eu tinha que ficar indo lá para me informar, porque àquela altura não tinha mais telefone. Depois de 7 semanas, mal conseguia andar até a clínica. Estava tão cansado e sem fôlego que tive que me sentar na beira da calçada. Olhei para a rua e pensei, é o fim, é assim que vai terminar. Aquele não era o primeiro desafio da minha vida. Eu fui uma criança muito pobre. Trabalhava no campo. Só fui ter o meu primeiro par de sapato aos 11 anos de idade. Eu sobrevivera a muitas coisas na infância. O que acontecera, toda aquela coragem e determinação. Fiquei sentada ali na calçada chorando e pensei, por favor, não aqui. Eu ainda quero fazer mais coisas. Quero ver o novo milênio. Chorei porque tinha perdido todo o meu poder. Tive a impressão de que a minha alma estava se atrofiando. Eu estava perdendo a mim mesmo. Eu tinha mesmo que morrer ali. De repente, recebi o impacto de uma tomada de consciência. Eu ainda estava aqui. O meu poder tinha realmente desaparecido? Consegui me levantar e andar até a clínica. Disse a enfermeira, meu corpo precisa de ajuda. Não tenho mais tempo para ficar esperando essa pesquisa me chamar. Tem que haver outra maneira de conseguir a nova medicação. Por causa da minha insistência, a enfermeira me inscreveu em outro programa que tinha uma vaga na pesquisa. Naquele mesmo dia, comecei uma nova combinação de medicamentos. Hoje, passado 2 anos, meu corpo se recuperou. Não estou mais morrendo. Consigo recuar no tempo e entender que tudo aconteceu devido ao meu poder naquele dia. Se não tivesse me lembrado do poder que existia em mim, eu já teria morrido há muito tempo. O nosso verdadeiro poder não provém da nossa posição na vida, de uma poupuda conta bancária ou de uma magnífica trajetória profissional. Ele é a expressão da nossa autenticidade interior, da manifestação da nossa força e integridade. São poucos os que percebem que cada um de nós possui o poder do universo dentro de si. Olhamos em volta e achamos que os outros são poderosos, que a natureza é poderosa. Diariamente podemos presenciar uma semente transformando-se em flor, ou o sol cruzando o céu. No entanto, nós nos consideramos desligados de todo esse poder. Mas Deus não fez a natureza poderosa e o homem fraco. Assumimos nosso poder quando nos damos conta de que somos únicos e de que temos o mesmo poder inato de todas as outras criações. Nascemos com o poder que se encontra no mais profundo do nosso ser. Lembre-se disso e reconheça-o. O Dr. David Visconti fez uma comparação que nos fala do poder que possuímos e do qual nos esquecemos. Ele diz que somos como um terreno que se encontra à beira da estrada. Se não colocamos nele uma placa dizendo que se trata de uma propriedade particular, muito em breve o terreno será ocupado por quem passar por ele. Essa placa equivale a afirmar nossos direitos e os limites que estabelecemos para os outros quando dizemos firmemente, não quero, isso me agride ou não vou permitir que você me pise. Caso contrário, entregamos nosso poder àqueles que deliberada ou inconscientemente nos tratam com desprezo.
Retomar o poder que nos pertence é a nossa responsabilidade. Temos a tendência de equiparar a riqueza ao poder e acreditamos que o dinheiro é capaz de comprar a felicidade. No entanto, muitos constatam tristemente, quando ficam ricos, que apesar de possuírem o dinheiro sonhado, não são felizes. Sigmund Freud disse certa vez que se pudesse optar entre tratar de pacientes ricos e pobres, ele sempre escolheria os ricos, porque eles já sabem que os seus problemas não serão resolvidos com dinheiro. É claro que mesmo assim, quase todos nós gostaríamos de experimentar a riqueza material, por causa das coisas boas que ela traz. Mas a riqueza é só isso, uma experiência. Certamente não é ela que nos traz o poder fundamental que ninguém tira. Um homem sábio conhecia tudo a respeito de dinheiro e da felicidade, porque tinha ambos. Durante um período em que passou por dificuldades financeiras, perguntaram a ele: qual a sensação de ser pobre? E ele respondeu: eu não sou pobre, eu estou apenas passando por dificuldades financeiras. Pobre é um estado de espírito e eu nunca serei pobre. Ele estava certo. A riqueza e a pobreza são estados de espírito. Algumas pessoas sem dinheiro se sentem ricas, ao passo que alguns ricos se sentem pobres. Ser pobre significa encarar a vida com estreiteza e impotência, o que é muito mais perigoso do que estar momentaneamente sem dinheiro. Ser pobre é esquecer-se do seu valor intrínseco, que não depende do dinheiro que possuímos. Ao tomar consciência do seu valor, ao lembrar que você é um ser precioso e único, você aumenta o seu valor pessoal, que é o que dá origem à verdadeira riqueza. Podemos considerar certos objetos como valiosos, desde que não nos esqueçamos de que nós somos ainda mais preciosos do que quaisquer objetos que possamos adquirir. Se você fizer o que verdadeiramente ama, você terá um sentimento bem maior de valor na sua vida do que se adquirir qualquer bem. Em milhares de leitos de morte, milhares de pessoas expressam o seu arrependimento dizendo: nunca corri atrás do meu sonho. Nunca fiz o que realmente queria fazer e fui um escravo do dinheiro. Ninguém diz: gostaria de ter adquirido mais propriedades, ou eu teria sido muito mais feliz se tivesse $1 milhão. Assim como somos tentados a acreditar que o dinheiro nos dá força, também achamos que controlar pessoas e situações nos confere poder. E esse controle não tem limites, pois precisamos controlar cada vez mais e nunca nos satisfazemos. É claro que precisamos exercer algum controle para executar as atividades do dia a dia. O problema está em confundir o poder do controle com o poder essencial do ser humano. Quando isso acontece, nós nos tornamos inevitavelmente infelizes, porque passamos a não medir meios para exercer o controle e gastamos nesse processo a energia que poderia ser usada para desenvolver aquilo que nos dá efetivamente poder. É verdade que aqueles que têm mais dinheiro ou posições de poder conseguem controlar melhor o ambiente externo do que os que não possuem essas coisas. Mas isso não tem nenhuma relação com o verdadeiro poder. Trata-se apenas de uma influência temporária para os outros. Qualquer coisa que tenhamos medo de perder, como a beleza do corpo, o emprego, o dinheiro e o status, é o símbolo de um poder apenas externo. Nós nos tornamos mais poderosos nos relacionamentos e na vida quando abrimos mão do controle sobre as pessoas, as coisas e os acontecimentos. A vida não se torna caótica quando abrimos mão do controle, pelo contrário, ela entra na ordem natural das coisas.